Para meditar numa palavra do Senhor, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, porque nós vamos fazer uma breve reflexão, né? Um momento muito importante em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor e que o Senhor nos use conforme a vontade dEle para falar ao coração dos meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 até o 31. Lucas 16, versos 19 até o 31. Sentados mesmo, vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Que homem rico, que homem importante, hein? Ele sempre vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se você ler o próximo versículo 30, ele vai falar: não, nem que ressuscite mortos, se eles não crer na palavra do Senhor, que é Moisés, né, e os profetas. Moisés e os profetas é o Velho Testamento, tá? Se eles não ouvirem a palavra do Senhor, pode acontecer qualquer milagre que eles não vão ouvir. Mas essa parábola, queridos, que nós acabamos de ler, seria uma parábola ou uma história? Há um grupo que diz que é uma parábola, mas outro grupo diz que é uma história, embora chame aqui parábola, o autor colocou como parábola, né? Esses títulos que vêm na Bíblia, né? Não é a Bíblia, é para auxiliar, e aqui está mais uma parábola. Porque os que acreditam que não é uma parábola, porque aqui tem nome próprio, né? Havia o Lázaro, dá-se o nome, e um rico e Lázaro. Enfim, seja uma parábola ou não, isso não importa para nós. Porque o que é uma parábola? Parábola, o que é as parábolas de Jesus? Parábola é para ensinar verdades. Jesus pega coisas do dia a dia, coisas comuns que nós estamos acostumados, para ensinar grandes verdades. Isso é uma linguagem não só de Jesus, mas dos sábios, né? Até hoje. São coisas muito difíceis de serem entendidas. Fala-se de coisas do dia a dia, né? Que você vive para ensinar profundas verdades. Essa parábola ou uma história ensina grandes verdades. Tudo que vai dizer aqui é importantíssimo para o conhecimento, a doutrina. Coisas que a gente fica imaginando como será, a gente extrai daqui. Ah, mas é uma parábola. Eu repito, parábola é para ensinar grandes verdades. Se não fosse verdades, se fosse heresia, Jesus jamais iria ensinar aqui.
Por exemplo, ele fala, vou dar só uma palhinha para vocês, ele fala aqui que a pessoa quando morre, imediatamente ele está consciente, em tormento ou em gozo. Isso é uma heresia, né? Digamos assim, não, isso é uma parábola, isso é uma heresia, isso é uma parábola. Então Jesus vai ensinar uma heresia? Uma coisa, heresia é repugnante. Até de você pensar numa heresia, numa doutrina falsa, é repugnante. Agora Jesus pega uma parábola e vai ensinar essas coisas. Não tem o mínimo sentido, né? Então, tudo que disser aqui com relação à doutrina, a ensinamento, foi Jesus que ensinou. Ele não iria ensinar coisas falsas. Então, você pode pegar essa parábola, pegar esses ensinamentos profundos e crer plenamente que saiu, porque saiu da boca do próprio Jesus. Essa parábola aqui, Jesus contou para quem? Jesus contou para os fariseus e os publicanos. Ou seja, os saduceus, né? Publicano não, para os fariseus e os publicanos e os saduceus. Esses homens eles gostavam muito de riqueza, eles amavam a riqueza e eles ridicularizavam Jesus por falar dessas coisas. E antes de tudo, queridos, aqui fala de um homem rico e um homem pobre. Eu quero dizer para vocês que não é riqueza nem pobreza que leva a pessoa para os céus. Não importa a pessoa ser rico ou pobre, mas ele precisa ter caráter. Se ele é rico, é uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que pensar duas vezes, né, antes de querer riqueza, porque ele vai ter que saber administrar isso, se ele é um servo de Deus. O servo de Deus, ele vai ter que saber administrar. Ele não vai poder ver uma pessoa como Lázaro caído e ele ficar aqui como esse homem. É isso que Jesus está denunciando. É pecado ser rico? Não entra no céu um rico, não. Não é pecado e entra no céu, desde que. Então é por isso que Jesus vai colocar aqui uma dificuldade bastante grande para o rico, porque não é fácil. Não é pecado algum, mas ele vai ter que saber administrar esses bens para a expansão do reino de Deus, para atender, para ser um instrumento de Deus, para ser o braço de Deus, as pernas de Deus, para fazer coisas que Deus quer que ele faça com aquilo. Então, se for para ser egoísta igual aquele homem, é melhor que não peça, porque quando Deus dá muito, ele exige muito. Muito é requerido de aquele que muito é dado. Então, eu dizendo para vocês que Jesus está falando essa parábola que para os fariseus que amavam a riqueza, boa parte deles eram ricos, os saduceus a maioria era rico. Se você voltar no versículo 14, você vai ver uma coisa interessante. Olha o que o verso 14 está dizendo. Os fariseus que eram avarentos, avarento é amante exatamente da riqueza, né? Que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Zombavam de Jesus porque Jesus falava dessas coisas. Agora volta um versículo antes e veja o versículo 13 para você ver o que está escrito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou seja, o dinheiro não é para ser seu senhor, ele é para te servir, para ser seu servo, não seu senhor. Mas tem pessoas que o dinheiro é o rei dele, é o senhor dele, ele é escravizado pelos bens, pela riqueza, ao ponto de impedi-lo de agradar a Deus, de fazer a obra de Deus. E uma pergunta que você pode fazer para você mesmo: se você ganhar, por exemplo, muito dinheiro, né? Se você jogasse, por exemplo, ganhar na cena, alguma coisa, será que você acha que, como é que é? Você acha que você continuaria servindo a Deus da forma que você está servindo? Isso não te atrapalharia? Não seria um obstáculo? Você agora não iria dar vazão àquelas, né, aqueles sonhos, aquelas coisas da carne? Como é que seria? Pois é, muito bem. Muito bem. Então, o rico e Lázaro. O tema da nossa reflexão hoje: 2 mortes, 2 destinos. 2 mortes, 2 destinos. Esses homens morreram e cada um teve um destino. Eles já tinham uma vida diferente, né?
um destino da vida deles eram diferentes, eles morreram e tiveram dois destinos diferentes. Eu quero agora ler essa parábola pela ótica de Jesus. Isso era o que Jesus fazia, né? A parábola era para ensinar, então ele ensinava com as parábolas dele, e hoje nós vivemos num contexto diferente e é necessário a gente explicar, né, e expor o texto da forma que Jesus queria. Então, nós vamos aprender algumas coisas então com essa parábola. A primeira coisa que nós vamos aprender é que na morte os anjos estão juntos dos salvos para conduzi-los à glória. Na morte do servo de Deus, segundo Jesus, ele nos ensina, né, pode ser uma curiosidade, né, e as pessoas falam e você diz, será que é? Jesus diz que é. Olha o versículo, então, 22, para vocês verem. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que ele está querendo dizer? O seio de Abraão aqui, vocês sabem, né, é os céus. No Velho Testamento, o paraíso era chamado seio de Abraão. Porque eles acreditavam, Abraão era o pai deles, eles acreditavam que o pai estava lá, o pai deles, Abraão, então era o local onde Abraão estava. E seio da ideia de encostar no peito, de colo, de braço. Então o seio de Abraão, eles eram recebidos por Deus e eles chamavam ali de seio de Abraão. No Novo Testamento passou a ser paraíso, mas é os céus, paraíso é os céus. O que Jesus disse para aquele ladrão, né? Hoje, nessa sexta-feira, tu estarás comigo no céu. Tu estarás comigo no paraíso. Então, veja bem, é interessante isso, irmãos. Se você observar, o rico não fala que anjo levou. Tem pessoas que falam, mas os salvos são levados pelos anjos de Deus e os ímpios, aqueles que não vão para o céu, são levados por anjos maus, pelos demônios. Aqui não posso falar o que o texto não está dizendo, né? Aqui não está falando. Diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, e o rico morreu e foi sepultado. Então, não sei, não posso falar, que eu vou falar só o que está escrito na palavra de Deus. Então, essa é a primeira verdade que a gente aprende. E, realmente, Jesus, quando subiu aos céus, ele estava com os anjos. Você lembra lá em Atos, quando diz que 2 varões vestidos de branco, ou 2 anjos, dizem, por que vocês estão olhando para cima quando Jesus estava subindo? Este que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Inclusive, lá em Apocalipse, quando Jesus vier, ele vem com a corte de anjo. Então, esse é o primeiro ensinamento. Um exército de anjos vem apanhar o salvo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O salvo, até na morte, não é? Ele é abençoado. Que maravilha, quando ele morre. Por isso que a gente fala que a gente não deve se entristecer, angustiar, frustrar, porque o crente é mais que vencedor, até na sua morte. Assim que ele fecha os olhos, vem os anjos do Senhor para levá-lo segundo a palavra do Senhor. O que nós aprendemos em segundo lugar? Os mortos estão conscientes em tormento ou em gozo. É isso que ele está nos ensinando. Eles, imediatamente, eles fechando os olhos, eles vão para o seu lugar definido. Só existe 2 lugares, os céus ou o inferno, e eles imediatamente vão já para um desses 2 lugares. Olha o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, viu Abraão e Lázaro nos céus. Ele estava no inferno e estava em tormento. Mas falar que a pessoa morre, tem pessoas que falam que está dormindo, né? Falar que a pessoa morre e vai direto para o inferno, vai direto para o céu, isso é uma heresia. Tá bom, então. Então Jesus está incentivando aqui, está falando heresia, agora ensinando heresia. Não, mas é uma ilustração, tudo bem, ele vai usar uma heresia para ilustrar alguma coisa? Porque parábola é ilustração, eu vou usar aqui uma coisa repugnante. Heresia sempre foi a tragédia da igreja. E agora Jesus vai incentivar, vai contar heresias. Não, morreu, vai para o inferno ou vai para os céus, né? O corpo volta para a terra e no dia da ressurreição vem novamente a alma, que é a pessoa, porque esse corpo é apenas para dar estrutura, para moldar o nosso eu, a nossa persona,
Então ele une-se para passar a eternidade, une-se e recebe a adaptação para ir para a glória ou para ir para o inferno, para viver uma vida imortal, onde nunca vai morrer. Então essa é a segunda aprendizagem nossa. Os mortos estão conscientes em tormentos ou em gozo. Fecha os olhos aqui e abre imediatamente. Ele parte. Terceiro ensinamento dessa parábola, queridos. Terceira. Termina na morte a oportunidade de salvação. Morreu, não tem mais chance. Eu digo isso porque há a corrente de pensamento que diz que a pessoa vai para um certo lugar, lá ele vai purgar, você tem como interceder por ele. E eu digo para você que falar interceder por uma pessoa, a pessoa morreu, e você falar que você tem condições de tomar a iniquidade dela e ser perdoado, isso é uma blasfêmia. Porque só Jesus pode perdoar. A pessoa morreu, acabou. Acabou. Como diz lá em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso combate a reencarnação. Pessoas voltam várias vezes, né? Diz que volta várias vezes para se aperfeiçoar. É a doutrina do espiritismo. Então a Bíblia é frontalmente contra esse tipo de coisa. Ela diz que morreu, acabou, vence o juízo. Também elimina purgatório. Purgatório é o lugar que a pessoa vai ali, ele vai purgar, ele não está preparado, ele fica naquele tempo. E as pessoas adeptas desta religião, eles aproveitam esse período que ele está no purgatório para fazer penitência, para orar para aquela pessoa, para que aquela pessoa seja perdoada. Olha que absurdo, a pessoa apronta, não é? E aí ele não vai pagar, aí eu pago por ele. Jesus aqui ia pagar se ele tivesse arrependido. Ele não arrependeu, ele vai ter que arcar com a responsabilidade dele. Isso seria uma irresponsabilidade de Jesus. A mesma coisa de um pai tem 2 filhos, né? E um apronta, e o outro, não, eu arrependo por ele, pai. Isso é uma loucura, uma coisa mais ilógica. Isso não existe. Então a Bíblia elimina esse negócio de reencarnação, esse negócio de purgatório. Jesus não ensina assim. Ele diz que morreu, então acabou a oportunidade. Aquele rico não teve uma oportunidade. Tem misericórdia, pai Abraão. Manda lá Lázaro. Não tem conversa. Morreu, nós temos oportunidade até a nossa morte. Quarta aprendizagem nessa parábola. Nós estamos vendo o que essa parábola nos ensina e com a certeza absoluta de que o que Jesus está ensinando aqui é a doutrina mais pura da palavra de Deus. Ele está ensinando aqui que é real e bíblico o tormento no inferno. O tormento no inferno, né? Jesus fala do inferno, pinta do inferno um local de fogo. Não sabemos como é isso, seria esse fogo. Não é se seria literal ou se não, a gente pensa os demônios são espírito, como é que eles iriam queimar no fogo se eles não têm corpo e nem receberão corpo? Então o que a gente sabe é que vai ser tormento mesmo. Jesus fala onde o bicho nunca morre, o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. No versículo 23 diz assim: no inferno estando em tormentos. O rico estava em tormento. Então é uma realidade do inferno, não só a realidade do inferno, mas que é um lugar de tormento por tempo infinito, porque Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. A quinta aprendizagem que nós vemos aqui é que na vida futura a pessoa não perde a memória, a pessoa tem plena consciência da vida aqui. É óbvio, não é? O rico dizendo, lembrando do passado dele, vai lá, pede para Lázaro, eu tenho os meus irmãos lá para conversar, porque eles viviam a mesma vida que eu vivo aqui, então vai lá, pede para ele.
A gente não esquece, o santo também, obviamente que não, né? Porque imagina, eu vou para os céus, estou lá e alguém vem me apresentar Abraão. Fala, isso aqui é Abraão. Abraão, que Abraão é isso? Nunca ouvi falar, eu não lembro das coisas que passou. Não, Abraão é que Jesus veio da descendência dele. Eu digo, que Jesus? Nunca tinha visto falar, eu não lembro. Mas alguns falam, não, a pessoa não vai lembrar das coisas ruins, ou seja, ele vai ser mutilado, uma parte dele não vai lembrar e a outra parte vai lembrar. Jesus não vai fazer isso. A gente tem que saber o que é lembrar na Bíblia. Eu vou ler um versículo aqui para vocês verem o que é lembrar na Bíblia. Hebreus 8:12 diz assim, ó, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está falando aqui que vai perdoar as pessoas que confessam os seus pecados, e dos seus pecados ele não vai mais lembrar. Ele não vai sofrer uma amnésia, ele vai lembrar das ofensas que as pessoas fizeram. Ele só não vai lembrar no sentido punitivo, com a ira santa dele. E da mesma forma a Bíblia fala que se você perdoa e lança no esquecimento, não lembre mais da ofensa que alguém te fez. Aliás, ele fala, perdoar é isso, você perdoar alguém é você esquecer. Só que você também não vai não vai sofrer uma amnésia, não vai ser mutilado, você vai continuar lembrando da ofensa que a pessoa fez. Só que agora não é mais com aquele rancor, com a mágoa, você vai lembrar naturalmente daquilo, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa. Isso que é esquecer. Então, quando nós estivermos nos céus, nós não vamos esquecer, isso seria mutilar. Jesus lembra de tudo. Nós vamos receber o corpo glorificado de Jesus. Jesus lembra de tudo, nós também vamos lembrar. Só que não dessa forma, nós vamos ter tamanha maturidade, discernimento espiritual, não é que nós vamos lembrar, não da forma que nós lembraríamos hoje, mas vamos sim lembrar de tudo. O Senhor não vai tirar. Essa doutrina que fala que nós não vamos lembrar que o Senhor vai tirar. Não vai tirar não, meus irmãos. Eles, assim como ele lembrava, porque senão, um exemplo mais claro para você então. Por que Jesus está ensinando que Abraão lembrava então? Abraão não foi orientado, ele não falou nada para o rico quando falou, vai lá e conversa e vê com o pessoal lá, meus parentes, que eles... A gente percebe que a lembrança é normal, é natural. Jesus lembra, Jesus de tudo que aconteceu e nós também, eu repito. Só que uma lembrança, assim como nós vimos, nós não lembramos dos nossos pecados, das ofensas, mas lembramos, nós temos a forma de lembrar, não lembramos com rancor, com mágoa. Outra coisa, queridos, que essa parábola nos ensina, a Escritura é suficiente e única para levar o homem à salvação. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é única, nada mais. Milagre não resolve a situação, nem que ressuscite. Olha o que está escrito no versículo 27 a 31, que coisa interessante que nós aprendemos. A partir do verso 27 diz assim, ó, então replicou, pai, eu te imploro que mande Lázaro à minha casa paterna. Ele lembrou dos irmãos dele, né? Ele falou, eles vivem como eu lá e eles precisam ser avisados. Eles precisam ser avisados, sempre eles ouviam a pregação, igual ele ouvia a pregação, a palavra de Deus, mas ele não cria, ele não confiava. Então ele falou, vai lá, olha o que ele fala, a estratégia dele. Porque tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí olha que Abraão responde. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Nessa época não tinha o Novo Testamento, era só o Velho Testamento. Eles têm o Velho Testamento, eles têm a palavra de Deus, ouçam-a. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão responde no verso 31. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que alguém ressuscite, vai lá, ainda que eles vejam ressurreição, eles não vão acreditar. A forma da pessoa a ser restaurada não é milagre, queridos. É a palavra de Deus. Já viu pessoas dizer, vem aqui, está ressuscitando morto, lá, para ali está andando, não sei o quê, e faz aquela arruaça toda. Isso não resolve nada. Isso não resolve. Isso é forma de atrair pessoas, de chamar pessoas, enfim.
Isso é uma motivação errada. Os milagres de Jesus não foi para perdoar pecado. Você lembra quantas pessoas na multidão Jesus curou? Você conhece o ministério de Jesus? Quantos milagres? E ele, quando ele foi para a cruz, ele estava só com os discípulos. Cadê essa multidão toda? Teve um momento que, na multiplicação dos pães, um milagre grandioso, ele multiplicou os pães. E aí, depois que ele multiplicou os pães, ele começou a falar mais pesado. Falou, vocês estão aqui comigo porque eu multipliquei pão para vocês, mas eu sou o pão verdadeiro, vocês têm que me aceitar. E começou a falar, diz, eu sou o pão que desceu dos céus, e vocês precisam me aceitar. E quando ele deu por fé, não tinha ninguém perto dele. Eles tinham saído quando ele começou a falar que eles tinham que aceitar ele, que ele era o Filho de Deus. E ele olhou, só estavam os discípulos. E ele virou para eles e disse, vocês também não querem ir, não? Se vocês quiserem ir, o caminho da porta, a porta é a serventia da casa. Ele disse, e Pedro disse uma expressão muito linda, ele falou, mas nós vamos para quem? Para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde é que nós vamos? Então não é essas coisas, mas é a palavra do Senhor, queridos, porque é a regeneração. O homem é regenerado pela palavra e não por milagres. Vou dar uma prova bem clara para vocês. Jesus ressuscitou Lázaro. Uma coisa tremenda, não é? Lázaro lá, e ali tinha uma multidão de gente, e eles viram esse feito grandioso, e os olheiros dos fariseus estavam lá também para fiscalizar, e viram a coisa acontecer, e que adiantou a ressurreição de Lázaro? Eu vou mais longe, Jesus, o próprio Jesus ressuscitou, e poucos creram nele. Por quê? Porque não é milagre, é a pregação da palavra. A igreja precisa pregar a palavra de forma saudável, de forma verdadeira, de acordo com o que está escrito. Isso é que tem poder para transformar o homem. Não inchar a igreja, não adianta. Um crescimento para a pessoa que vem buscar milagre, buscar as coisas materiais, isso é inchar, não é crescimento. A pessoa não tem estabilidade, não tem maturidade, e ele é decepcionado facilmente. Quando ele não recebe alguma bênção, alguma coisa material, ele fala, aqui não é para mim, aqui eu não estou... Porque ele não tem. Se vir uma luta, uma tribulação, como na igreja primitiva, que morriam-se pelas feras, pelo fogo, se vir alguma luta assim, eles não vão suportar. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus tem o seu tempo certo para nos responder. Deus tem o tempo certo para nos responder. Quando foi que ele respondeu a Lázaro? Ele respondeu a Lázaro. Vocês sabem o que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro, por incrível que pareça, parece uma ironia. O nome significa Deus me ajudou, Deus me socorreu. As pessoas perguntavam, aquele mendigo lá jogado na porta daquele rico, como é que é seu nome? E ele vivia uma vida terrível, porque ele ficava ali, os cães vinham lamber as suas feridas. Ele era um desses mendigos assim, bem repugnante mesmo, por assim dizer, porque ele era todo ferido ali, ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. O rico era muito rico, porque ele vestia de púrpura. Púrpura era uma coisa, um tecido raro, que era de um animal que ficava no fundo do mar. E ali pegava-se um pouquinho, nem os reis não vestiam constantemente, e esse homem era tão rico que ele vestia constantemente, roupas finíssimas e de púrpura, e ele não estava nem aí para aquele homem, fazia festa, não custava nada, e ele não comia nem as migalhas. Vocês sabem o que é migalha? Hoje eu vou explicar para vocês o que é migalha, que a Bíblia fala, que cai da mesa. Vocês pensam que as pessoas comiam como passarinho, as coisas caindo, e a migalha seria isso? Não é. É porque nesse tempo não tinha guardanapo, não tinha papel, então eles limpavam a mão com um miolo de pão, a mão suja de gordura, suja, e eles limpavam, não ia usar um pano, também não era adequado a gordura que limpar, vou deixar o pano. Então eles pegavam o miolo do pão, limpavam e jogavam para os cachorros, que os cachorros comiam aquele pedacinho de pão sujo da mão. Isso é migalha. E Lázaro desejava comer essa migalha, e ele não tinha essa migalha, mas o nome dele é Deus me socorreu. Lázaro só obteve sua bênção na eternidade.
Tem um comentarista que diz o seguinte: olha, Lázaro sonhava com uma oportunidade de vida digna, a cura física e qualquer alimento ou ajuda que viesse daquele seu semelhante tão próximo e tão rico. Esperou até a morte pela realização dos seus sonhos, mas morreu em silenciosa esperança, resignado, determinado, não abandonou a fé. Lázaro era justo, queridos, porque senão ele não teria ido para o céu. No céu só entra os justos. Ele era justo, ele era um homem de Deus, e ele naquela situação ali, até que morreu e foi para os céus. E aí Lázaro foi um derrotado. Quem poderia olhar para aquele homem ali e dizer que ele era um vitorioso, um grande vitorioso? E olhar para aquele homem naquela, esbaldando ali, naquela riqueza, e dizer: isso é um derrotado. É esse que é um derrotado. E esse que está aqui se arrastando com essas úlceras, com essa tudo mais aqui, é vitorioso. Isso é um aprendizado para a gente, irmãos. A gente tem tudo. E às vezes a gente murmura de Deus. A gente fica duvidando: será que Deus está comigo? Será que eu sou vitorioso mesmo? O pastor fica pregando vitória, vitória, e eu nessa situação. O próprio Lázaro, ele era um vitorioso. Os anjos vieram e levaram. É por isso que diz que o crente é mais que vencedor. Ele é vitorioso em qualquer situação que ele estiver, ainda que seja morto, como um mártir, como foi o próprio Paulo, como foi o próprio Jesus na cruz. Ele é vitorioso, ele é mais que vencedor. No momento que ele aceita verdadeiramente Jesus, ele passa a ser um vitorioso. Venha a luta, venha o que for. Então Lázaro era um vitorioso, apesar de tudo aquilo. Essa vida tão curta, agora a eternidade, ele passar com o Senhor ali na glória. Isso é que é a verdadeira vitória, não as coisas materiais. Lázaro certamente nem foi sepultado. O rico, um sepultamento de pompa, né? Ali, aquele caixão de cedro, aquela coisa toda, e convidou as pessoas importantes, e todo mundo dando aqueles depoimentos, né? Nossa, mas ele era tão bom, ele era não sei o quê. Não é assim que faz quando a pessoa importante morre? Até hoje, nos nossos dias, se uma pessoa, um mendigo, uma pessoa pobre morre, já vai tarde, ninguém não está nem aí. Mas morre uma pessoa dessa de televisão importante, até às vezes nós nos pegamos aí, não é? Lamentando, enfim. Mas a pessoa simples, às vezes, se uma pessoa morreu e é muito importante, é o rei não sei do que, rei da bola e não sei o que, e uma pessoa for correndo para ver, né, vou ver ele pela última vez, e se tiver o cadáver de um mendigo, de uma pessoa na rua, eles, sabe o que está atrapalhando aqui, vai me atrasar eu ver. Então, o que adianta, irmãos, essas coisas, né? Às vezes a gente não dá importância. A vida com o Senhor é tão simples, é tão certa a nossa vitória. Mas Lázaro, apesar de tudo, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembre de Lázaro. Isso não significa que Deus te abandonou, que você é o pior das criaturas, você vai diminuir a sua fé porque Deus não está olhando para você. Isso não é verdade. Deus foca mais na sua alma, no seu caráter, na eternidade, porque essa vida aqui, de fato, ela é muito curta. É o momento de nós nos prepararmos para encontrar com o nosso Deus. Mas concluindo, queridos, qual é a nossa atitude em relação ao dinheiro e aos bens materiais? Como é que nós administramos isso nas nossas vidas? Porque o que nos salva não é boas obras, mas as boas obras autentifica, que mostra que nós fomos salvos, que nós somos realmente servos do Senhor, não é? Essas duas coisas caminham juntos. As boas obras, senão Jesus não ia contar essa parábola. As boas obras acompanham a fé no Senhor Jesus em primeiro lugar, mas as boas obras atendendo os necessitados, aqueles que precisam da nossa socorro, da nossa ajuda. Guardamos de forma egoísta ou utilizamos como recomenda a palavra de Deus? Nós guardamos tudo que nós temos com egoísmo ou fazemos como o Senhor nos ensina? Não sejamos como o rico da parábola, que só pensava em satisfazer seus próprios desejos egoístas. Então, irmãos, que essa palavra sirva de consolo para nós e de conhecimento de coisas que nós pensamos: como é que vai ser? Vai ser assim.
Vai ser assim. Assim que você fechar os olhos, você estará na glória com o Senhor. O ímpio, assim que ele morre, ele vai estar em tormento. E tem pessoas que perguntam, então, para que ressurreição? Se a pessoa já está nos céus, por que ele vai voltar? É porque a pessoa, Deus criou o homem com corpo e alma. E ele vai passar a eternidade completa. Deus é completo. Então, todo o nosso ser está consciente. Esse corpo nosso não tem vida própria. A gente abandona quando morre, simplesmente deixa o corpo. Paulo fala de casa, habitação, barraca, né? Quando essa barraca nossa, quando essa casa é uma casa mesmo onde nós moramos. O corpo é uma casa onde nós moramos e nós abandonamos essa casa quando nós morremos e vamos receber, né, uma casa restaurada, uma casa que é o nosso próprio corpo. Então, é assim que estão conscientes aqueles que morrem, são levados pelos anjos, e não há contato entre as pessoas. A pessoa que morre nunca mais volta. Se você tinha medo de morto, não tenha mais medo do morto voltar, ninguém volta. Quem morre, fala, não, há um grande abismo entre nós e quem está aqui não passa para lugar nenhum, quem está nos céus também não. Então não existe, mas não tem uma doutrina que fala que as pessoas vêm, conversam, vem alguém, com certeza que vem, falando a voz da pessoa, até com a aparência da pessoa, só que são demônios, porque o demônio tem condições, né, de parecer, de transformar, até em anjo de luz, para enganar as pessoas estão sendo enganadas, pessoas que morreu não voltam, a gente aprende isso também nessa parábola, e além de aprender muitas coisas, nós podemos refletir e aprender, e Lázaro serve de consolo para nós, né, porque tanta luta que ele passou, isso não demonstra que ele não era de Deus, que Deus tinha abandonado ele, não é isso, ele morreu, Deus estava de olho nele e rapidamente ordenou que os anjos viessem buscá-lo. E só para concluir, irmãos, por falar em anjo, a gente está aqui aprendendo algumas coisas, a gente não adora anjo, não dá ênfase a anjo. Os anjos do Senhor são poderosos, têm poder que o Senhor deu para eles, mas eles são servos designados para servir o servo de Deus. São conservos. Quando alguém quis adorar um anjo na Bíblia, diz, não, eu sou conservo seu, ou seja, se você é servo de Deus, eu sou seu servo, porque o Senhor me ordenou que eu viesse te ajudar, te servir. Então, anjo não merece glória, não merece, ele não quer, aliás. No Velho Testamento tinha um anjo que era adorado, mas era Jesus, né? Jesus vinha em forma de anjo, a teofania, só esse anjo, porque era Jesus. Mas a gente tem que ter cuidado, toda a glória seja dada só a Jesus e não a anjos. É como o Espírito Santo, não é? A gente fala pouco do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Não é pecado adorar o Espírito Santo. Se quiser adorar o Espírito Santo, só que quando a gente fica numa maturidade maior, a gente adora Jesus, porque a gente sabe que a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é nos levar a adorar Jesus. Então é por isso que a gente não dá tanta ênfase à adoração ao Espírito Santo, porque nós somos cristocêntricos, nós adoramos Cristo. O Espírito Santo é Deus, mas a obra dele é nos conduzir à adoração a Jesus. E anjo nem pensar. Anjo, embora sejam poderosos, ele é poderoso, eu vou dar ênfase, eu vou dar... Não. Anjo, nada disso. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, então, e vamos concluir essa nossa palavra. Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra que o Senhor nos deu para nossa orientação, para nossa reflexão, Deus. Nós te agradecemos por tudo já que aconteceu aqui. Continuamos, ó Pai, esse trabalho e vamos agora para a Santa Ceia, para essa ordenação do Senhor, esse evento tão importante, que o Senhor mesmo continue nos abençoando e que possamos participar da Santa Ceia dignamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar.